ex-procurador Deltan Dallagnol, o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e o ex-chefe do Ministério Público Federal no Paraná, João Vicente Beraldo Romão, foram condenados pelo Tribunal de Contas da União a pagar R$2.800.000 como ressarcimento por passagens e diárias de membros da Força Tarefa da Lava Jato. A segunda Câmara do TCU diz que houve prejuízo aos cofres públicos, mas técnicos do tribunal já tinham recomendado arquivar o processo. Foi um julgamento a jato, super rápido, 7 segundos, para confirmar a decisão do relator Bruno Dantas. E a gente precisa lembrar que os integrantes do tribunal são indicados por políticos, né? Bruno Dantas é apadrinhado político de Renan Calheiros. Você se lembra do Renan? Cada vez melhor. E continua, né? Continua lá. Estão lá todos. E quem já saiu, tinha sido preso, está voltando. E outros integrantes do tribunal teriam sido investigados pela Lava Jato. Não teriam, não. Porque eu fui no Instagram do Dallagnol, porque, claro, você tem que ouvir o que a pessoa que está sendo acusada tem para falar. E ele diz que ele foi condenado, nesse caso, a pagar por 4 ministros que foram delatados na Lava Jato. Estavam fazendo parte dessa banca. Entendeu? Mas fica tranquilo que tá tudo... As instituições estão funcionando. E os ministros políticos delatados, gente, atropelaram 14 manifestações técnicas que já tinham dito que não tinha problema, que estava tudo regular. E ainda que fosse regular, não seria responsabilidade dele, ou seja, ele não é inelegível, ele não pode se tornar inelegível. E lembrando aqui que a bandeira do Deltan Dallagnol para chegar ao Congresso Nacional, que ele está concorrendo esse ano como deputado federal, é Lava Jato no Congresso. Qual é o corrupto da velha política que quer Lava Jato no Congresso? Ninguém quer. Começa com a eleição do Negão, por favor. Não, eles não só não querem, como eles querem vingança. Esse é o nome é vingança. Deltan Dallagnol está sendo acusado de fazer alguns cabritos, vamos dizer assim, com o dinheiro público. Mas vamos fazer a conta aqui da Lava Jato. Ó. Até pedi uma cola aqui para minha esposa. Beijo, Cleide. Pedi uma cola aqui para Cleide aqui, ó. 79 fases que renderam 195 denúncias representadas, que renderam 244 ações penais, 1.921 ações de buscas e apreensões, 349 prisões preventivas e 211 temporárias. Ao todo foram denunciadas 981 pessoas. Cara, parece que isso aqui é um filme. Não parece que a gente está falando de uma coisa que aconteceu de verdade. Continua. Lava Jato aqui, ó, foram 278 acordos de colaboração e de leniência que alcançaram o compromisso dos condenados de devolver 22 bilhões com B de bola, 22 bilhões com B, viu? Não é com M, não, é com B de bola, certo? Muitos dos pagamentos aconteceram em parcelas por períodos de até 20 anos. Até agora retornaram aos cofres públicos 15. Mais de 5 bilhões. Não foi 15? O que ela achou aqui foi 5 bilhões. Eu tinha ouvido que tinham sido 15. E aí o Deltan é o seguinte, não, porque o Deltan, ele arrumou um tal de um apartamento lá, e aí não deu certo, porque não sei o que lá, e ele vai ter que pagar tantos milhões. O certo era o seguinte, você acha que o Deltan fez alguma coisa errada? Vamos partir do princípio que o Deltan errou. Deltan, como a gente diz lá na Cidade Tiradentes, o Deltan moscou na missão, certo? Vamos partir desse princípio, que o Deltan moscou na missão e aí ele errou. Então o certo não era o Deltan pagar só o que ele errou? Só isso, porque o que está aparecendo é o seguinte, o que está aparecendo é que não querem que o Deltan se candidate. Sim, exatamente. Porque ele cai na lei da ficha limpa por ele ter sido servidor público. É isso que tá... Lógico que o Guilherme está aqui, vai poder falar até melhor do que eu. A questão é, o Deltan, aqui pelo que parece sim que ele errou. Mas, tipo assim, olha o que esses meninos conseguiram fazer. Lógico, Negão, um erro justificou outro? É claro que não. Mas, tipo assim, que tá parecendo uma tremenda perseguição ao Deltan, isso pra mim tá mais do que na cara. E essa perseguição vai acabar dando certo, viu? Porque ele vai acabar caindo na lei da ficha limpa. Ele falou, Negão, que ele não tá entendendo, os advogados dele, tá tentando entender como é que eles vão conseguir tornar ele inelegível, porque é totalmente ilegal fazer isso. Exato. Ele falou que mesmo ele recorreu da decisão, então não pode se tornar inelegível. E olha só, 5 instituições, o MPF, TCU, MPTCU, ANPR, JF, tinham dito que não tinha nada de irregular. Gente, é inacreditável. Vou com quem agora? Vou com o Guilherme Amorim. Guilherme. Olha só, ele de fato não se torna inelegível agora, né? O fato dele apresentar recurso suspende os efeitos dessa decisão, ele pode se candidatar, pode disputar o pleito, não tem o menor problema. Mesmo depois que essa decisão no Tribunal de Contas da União
eventualmente tornar os seus efeitos definitivos, ele pode judicializar a questão, ele pode levar a discussão dessa questão por poder judiciário. Como é que isso funciona no Tribunal de Contas da União, né? O Tribunal de Contas da União, pelo que eu pude ler também, está dizendo que a forma como a Lava Jato foi organizada no âmbito do Ministério Público foi antieconômica para os cofres públicos no âmbito do Ministério Público. Que a forma pela qual este esquema, né, eu não estou dizendo que o esquema é ilegal, mas pelo que o esquema das repartições de viagens diárias e quando você tem promotores dedicados a uma tarefa específica por um determinado tempo, eles vão acumulando vantagens e adicionais por essas tarefas específicas. Que isto teria sido organizado, não é, entre os promotores de forma a beneficiá-los de uma forma contínua. Não é? Então, é isto que o Tribunal de Contas da União está decidindo que teria sido em benefício desses que foram condenados. Eu concordo com o raciocínio que foi exposto aqui, que se isto foi considerado ilegal, eles deveriam devolver exatamente a medida daquilo que teria sido o benefício econômico para cada um deles. Porque esta é a lógica, né, normal das coisas. Olha, então, se o excesso das minhas diárias e passagens de avião e aquilo que eu tive para gastar quando viajei para várias comarcas, né, para fazer a perseguição daqueles que eu estava acusando legitimamente enquanto membro do Ministério Público, porque todos nós aqui vamos partir do pressuposto que eles estavam de boa fé na operação, fosse 600 mil, então deveria devolver os 600 mil reais. Mas isto não é um privilégio desses acusados. O Tribunal de Contas da União age assim com todos os acusados. Eles pegam esse valor, somam em relação a toda a operação, tanto que está dito na matéria que é condenação solidária. O valor total pode ser exigido de todos eles. Condenação solidária é um belo nome. Um belo nome, né? Então, isso eu também acho. Servisse para alguns partidos políticos. Mas todas as pessoas que são condenadas no Tribunal de Contas da União são geralmente condenadas solidariamente, né? E isto desculpa te interromper, Guilherme, mas olha só, foram 8 diárias por mês, uma operação gigantesca. Muitos procuradores tinham que se deslocar até Curitiba para participar. Inclusive, os juízes que vão ao Carla, STF têm o mesmo valor. São 8 diárias por mês. Como o Ministério Público e por que um procurador está sendo acusado? Então, não teria que ser a pessoa que lida com o dinheiro, a pessoa que define os valores? Então, Guilherme, isso é tipo um médico, tipo um médico que salva o paciente, mas sem querer pisa no pé dele e ele fica com a unha encravada? Talvez, mas assim... É tipo isso, e aí ele é condenado por deixar um paciente com a unha encravada? Eu não conheço os detalhes desse processo, mas pelo que eu também pude entender, como o Ministério Público também é um órgão nacional, em cada um desses lugares em que havia uma diligência, há um promotor ali que poderia executar essa diligência. Então não precisaria haver o deslocamento do Deltan ou do outro procurador com esses gastos, né? A diária, a hospedagem e essas verbas acessórias. Então, quando você diz que é antieconômico, porque todos esses valores tiveram que ser empenhados para suportar essas despesas. Quando você tem naquela região um promotor que poderia chegar e fazer a audiência. É essa a lógica. E outros casos estão parados no TCU há séculos, casos de corrupção, inclusive do Petrolão, cartel, prejuízos de 18 bilhões de reais da Petrobras, estão lá parados. O do Deltan, em 3 meses foi julgado, condenado. Bom, aí certamente tem um elemento político, né? Olha. Chegamos. Se o Ricardo Ventura estivesse aqui, ele ia falar que essa mesa faz milagre. Essa mesa faz milagre. Acho que o Deltan falou que é o seguinte: eles se protegem por meio do foro privilegiado e do aparelhamento dos tribunais. Aparelhamento dos tribunais. Vou passar para um advogado, Vitor Boaventura. Vitor, é com você. É curioso que, na última fala do Flávio, o raciocínio dele só se aplica a esse caso e a todos aqueles que lhes são desfavoráveis. Agora, por exemplo, a postura do Procurador-Geral da República, que absolutamente engaveta tudo que diz respeito ao presidente Bolsonaro, parece uma conduta regular, né? Nós temos que ver que há sim um processo muito delicado de politização na sociedade brasileira e isso se repercute nas instituições, né? Como a gente dizia, até o Guilherme falou, evidentemente que a decisão ela é política, mas a decisão ser política não significa que o produto da decisão, ou seja,
o resultado, tecnicamente, dessa decisão foi inadequado. De fato, quando a gente analisa a decisão do ministro Bruno Dantas, a mensagem que fica clara, que vai ser submetida novamente ao TCU ali em grau colegiado, agora por um colegiado de juízes, é que justamente os procuradores da Lava Jato, quando estavam exercendo as suas funções, não observaram alguns princípios importantes que deveriam ter sido observados. Dizer isso não significa colocar em prova a Operação Lava Jato. E nós também não podemos fazer, na linha do que o Alessandro sugeriu, querer passar pano para o que foi eventualmente inadequado, né, que foi feito pelo procurador Deltan, pelo ex-procurador Deltan, né, na condução das suas atividades com base no resultado da Lava Jato. Ou seja, nós precisamos ter essa cautela, analisar o que foi feito, e aí alguém pode dizer, mas você está querendo então que ele fosse perfeito? Idealmente sim, quer dizer, esses excessos que foram cometidos têm que ser reparados, né? Isso não significa colocar em prova a Operação Lava Jato. Agora, se a gente for nesse raciocínio de questionar os resultados da Operação Lava Jato, é verdade sim que recursos foram devolvidos aos cofres públicos. Agora, a minha questão não é uma questão... A minha questão não é uma questão de passar pano, não, muito pelo contrário. Se o Deltan moscou, tem que se ferrar mesmo. É como a gente falou aqui, se ele moscou na missão, tem que se ferrar mesmo. O problema é que é o seguinte, eu vivi um tempo, eu tenho 42 anos, eu vivi um tempo em que político não ia preso. Eu vivi um tempo em que empresário graúdo que estava ligado com político, ele também não ia preso. Quem trouxe isso pra gente era a Lava Jato, foi a Lava Jato. Antes da Lava Jato, o Brasil viveu numa espécie de calmaria em que a gente via um absurdo atrás do outro e a gente falou, político. Político. Mas roubou não sei quanto. Político. Mas roubou não sei o que. Não existe político. A gente viveu um tempo em que a gente falava assim, cara, é impossível um político ser honesto. Cara, a gente viveu um tempo em que jamais quem vai ser preso é preto, pobre, favelado. A gente viveu esse tempo. A Lava Jato mostrou pra gente que políticos corruptos podiam ser presos, cometeu seus excessos, cometeu. E se cometeu, pau no gato, filho. Se cometeu, vai pra cima deles mesmo. Não sou contra isso, não. O meu problema é o seguinte. Hoje, em 2022, vai disputar a eleição com o Jair Bolsonaro, um homem que até outro dia estava preso. Exatamente. Ele estava preso não foi porque o Sérgio Moro resolveu prender ele. Não, ele estava preso porque o Sérgio Moro condenou, depois teve a segunda instância, depois teve a terceira, depois o pessoal do STF falou, não, é isso mesmo, filho. Tu vai ser preso. Entendeu? E depois o próprio STF falou, quer saber? Vamos mudar aqui. Quer saber? Gente, o problema é o seguinte, o que deixa de mensagem isso para os nossos filhos?